Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Que Deus nos abençoe a nossa noite e todos os dias. Amém. Hoje, a continuar sobre a campanha Crescimento Espiritual. O tema hoje que eu tirei para falar foi sobre libertos pela palavra. Como eu fui liberto, então eu sou testemunho sobre essas coisas, né? E o texto está lá em João capítulo 8, versículo 32. Deixa eu orar. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, estou aqui diante da Tua igreja, meu Pai. Possa me usar através do Teu Santo Espírito, Senhor, para estar ministrando a Tua palavra. Revela em mim, Senhor Jesus, a Tua vontade e não a minha, Senhor. Que todos possam entender, Senhor Jesus, qual é a vontade dessa noite através da Tua palavra. Que porque a Tua palavra é vida, Senhor, e vida em abundância, por isso eu creio. Espírito Santo, pode fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Essa palavra, João 8,32, ela me tocou muito forte sobre a minha vida, na minha conversão, e foi através dela que Deus usou um vaso, né, para me converter dos meus caminhos. Onde a palavra vem a falar, 8,32, vamos no 31. Está dizendo assim: disse, pois, Jesus aos judeus, que havido crido nele, se vós permanecerdes em mim e em minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Jesus está falando para aquele povo lá, os poucos que creu nele quando ele pregou, que era para ele caminhar diante da palavra do Senhor, que somente através da palavra que seria a verdade, uma verdade revelada na vida de todos, a vontade de Deus. Que o próprio Jesus, em João 14,6, ele vem falar que ele é a verdade, que sem a presença dele não há um caminho. Se nós queremos ter um crescimento espiritual, João 14,6 vem falar assim: o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ninguém não vem ao Pai senão por mim. Ele está querendo dizer que se você conhece a palavra, o caminho é Ele e a verdade é Ele, só seguir a vontade do Pai. E na minha conversão eu lembro que eu era de outra religião, né? Fazia 10 anos que eu estava nessa religião, achando que era a certa, a correta, né? Foi até que um irmão foi usado e veio falar comigo, falou assim: ô Ricardo, primeiramente ele ganhou a minha confiança, e depois da confiança ele veio falar a verdade, que é a palavra do Senhor. Ele falou: você acha que os caminhos que você está seguindo é a verdade? Eu falei: sim, acredito, é a verdade, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Tudo bem, mas a vontade de Deus, mas com os meios errados, né, que não agrada a Deus. Ele falou assim: você vai conhecer a verdade, Ricardo, e essa verdade, ela vai te libertar. Eu falei: mas eu já conheço a verdade. Foi onde que ele tocou esse versículo. Ele falou: só lê esse versículo, medita nele, e depois você vem conversar comigo mais tempo, mais adiante você vem conversar. Eu comecei a meditar sobre esse capítulo e versículo. Conhecer a verdade se libertará. Aí no 14,6 ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Quer dizer, não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida fora dele. Aí eu comecei a caminhar dentro da palavra, e essa palavra foi me libertando. Eu fui tendo um encontro com o Senhor, porque a religião me pregava uma doutrina que daquela religião que eu tinha que servir, que eu achava que era certa. Obediente à religião, eu seguia a palavra daquela religião. Mas a partir do momento que eu comecei a ter o entendimento da palavra, a palavra falar comigo, eu conhecer quem é esse Jesus, que esse Jesus é um Jesus vivo, eu servia um Jesus morto, eu servia um Jesus que ele morria, ressuscitava. No outro ano ele morria de novo e ressuscitava.
Eu olhava na cruz, ele estava pregado. Até o teu encontro com a palavra, onde que eu fui ver que a cruz está vazia, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou por cada um de nós e habita em cada um de nós. Então foi a primeira revelação dessa verdade que Jesus colocou no meu coração. Eu saber que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Porque antes as pessoas colocavam palavras sobre a minha vida, eu com pouco entendimento, não tinha entendimento, porque uma religião me falava de um Jesus, de um Deus, de uma doutrina. Para mim as pessoas estavam loucas, que eu servia uma religião, uma doutrina que falava. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um encontro com a palavra, com a verdade, eu fui liberto. O Senhor me libertou por inteiro, libertou eu e minha casa. Porque eu servi um caminho fielmente, aquele caminho, como um cego, achando que está no caminho certo. Mas até que o Senhor coloque a mão nos seus olhos, nos meus olhos, e você começa a ver qual é a verdade. Mas para isso, eu tive um processo nessa caminhada. Todos nós tivemos um processo. Alguns ainda estão num processo dessa caminhada, que é da libertação, do conhecimento, da vontade de Deus. Que todos nós temos que passar pelo processo. O caminho é o Senhor Jesus. Ele mesmo falou para os discípulos que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Mas o discípulo dele falou assim: Senhor, como que eu vou saber o caminho se eu não sei para onde eu vou? Ele falou: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele expressou a presença dele. Tudo que eu fizer, faça também. Porque nós temos que seguir o passo pela libertação dentro de uma palavra que Jesus caminhou. Seguir o exemplo de Jesus. Não seguir uma religião que quer nos colocar algo sobre as nossas cabeças, tirando da presença do Senhor. Mas sim, seguir os passos de Jesus. É o crescimento espiritual. A palavra de Jesus fala desde o nascimento dele em Lucas 2, gente. Coloca Lucas 2 aí, Lucas 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Então o crescimento dele, ele crescia diante da presença do Pai, também diante da presença dos homens. Quem via ele, via o próprio, somente quem via ele, via Deus, porque somente a presença dele, as coisas que ele fazia, só uma pessoa de Deus para estar com ele. Que nós devemos seguir o exemplo dele. Também em Lucas 1:80, coloca 1:80, vamos ver o que ele vai falar: sabedoria, estatura, graça. E o menino crescia e se robustecia em espírito, esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ele crescia espiritualmente, em espírito. A gente não pode só crescer em estatura, mas nós temos que ter um crescimento espiritual diante da presença do Pai. Que somente desse crescimento a gente podemos ter uma vida eterna, uma vida digna com Deus. Fazer a vontade de Deus, nós temos que crescer também na parte espiritual. E a parte espiritual é um processo nosso com Deus, é o nosso caminhar. Eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, eu conheço o caminho. Mas você está no caminho, você está caminhando no passo de Jesus, está no processo de um crescimento espiritual, aquilo que o Senhor nos chama. Ou não, só conheço a verdade, eu sei que a palavra é verdadeira, eu sei que Jesus é um homem muito bom, fez muito milagre, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele está comigo, mas Ele está perguntando se você faz a vontade do Pai. Para fazer a vontade do Pai, você tem que estar no caminho, que Ele é o caminho, Ele vai levar todo o processo da vontade do Pai.
de um crescimento espiritual na nossa vida. Porque muitas vezes que a gente crescemos profissionalmente, crescemos em sabedoria nas coisas que é lá do mundo, mas deixamos de crescer espiritualmente. Vivemos uma pessoa dentro da igreja natural, conhece a palavra, conhece o Senhor, mas está natural, não está um mover do Espírito, porque ainda é criança, porque pensa como criança, como Paulo fala como criança, age como criança, nunca vai chegar no patamar de uma pessoa adulta. Por quê? Porque ainda não quer entrar no processo do trabalho de ser crescimento espiritual. Onde que eu estou está bom, estou numa igreja está boa, eu vejo, ouço a palavra de vez em quando, está bom. Mas não é isso que é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é você ouvir e praticar a palavra, colocar a palavra em dia, ver que Deus quer com cada um de nós, que o próprio Jesus ele crescia em sabedoria, crescia em estatura. O próprio Jesus deu exemplo dele. Ele foi, quando na Páscoa, uma vez por ano, José e Maria e vários iam até Jerusalém para passar a Páscoa. E nesse caminhar, Jesus ficou junto com os mestres. E Maria e os parentes vieram tudo embora, se perderam. Daí um dia foi sentir falta, até achar o menino, já era 3 dias. Mas nesses 3 dias, o Jesus, menino, estava no templo conversando com doutores da lei. Por quê? Porque ele sabia da lei. Ele conhecia a lei, ele conhecia a vontade que o Pai colocou nele. Mesmo ele sendo menino. Ele não tinha o poder de Deus, ele veio como humano. Mas ele sabia o compromisso que ele tinha para fazer aqui na terra. Ele pegou a palavra, ele leu a palavra e tinha um entendimento porque ele veio nessa terra. E nós, como os imitadores de Cristo, nós também temos que ter essa visão. Para que nós viemos para essa terra? Somente para passar algum tempo? Não. Nós viemos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. Que nós não somos moradores da terra, nós somos moradores celestiais. Celestiais, um dia nós vamos voltar para Deus. Mas para que nós possamos voltar para Deus, nós temos que estar num processo. Qual é o processo, o nível espiritual que nós estamos? Estamos no processo avançado? Estamos parados no processo? O que está acontecendo na minha vida? Qual é o fruto que eu estou dando? Qual é os passos que eu estou andando? Eu, Ricardo, quando eu conheci a verdade, a palavra de Deus, eu tinha muito temor. Eu vou falar a palavra temor, porque a palavra temor nós tínhamos que falar com Deus, né? Mas eu tinha muito temor na religião, né? Que é a religião que eu servia, que era uma religião que eu achava que era a palavra 100%, mas não era. Então eu tinha um temor. E o Senhor foi me capacitando dia após dia dentro da palavra, me mostrando que eu estava vivendo uma mentira. Mostrava uma meia verdade, mas a meia verdade se torna mentira. Que nós estamos no processo e saber qual que é o processo que nós encontramos hoje. Se nós estamos libertos de todas as coisas desse mundo, libertos da nossa vontade, que muitas vezes nós temos que nos libertar da nossa vontade que o mundo nos coloca, e nos deixamos a vontade de Deus para trás. Queremos fazer a nossa vontade. E crescimento espiritual, primeiramente, você tem que deixar as coisas de menino, as coisas de criança de lado, viver uma coisa de adulto. E adulto na fé, a primeira coisa que ele faz é lançar o medo fora. O medo de magoar alguém pela palavra, medo de magoar alguém por causa do Deus que você serve. A primeira vez quando eu me converti, a primeira coisa que eu magoei foi minha família. Porque eu servi uma religião que era a religião deles,
que eles adoravam, que eles achavam que era o certo. Mas a partir do momento que eu saí da religião e encontrei Jesus dentro da palavra, um Jesus vivo e poderoso, fui falar para eles, eles não me aceitaram. Levou um processo até eles me aceitarem como crente, como praticante da palavra. Levou tempo, levou meses para eles me aceitarem. Eles conversavam comigo, porque era parente, era mãe, era pai, era irmão, conversava. Mas você viu que o conversar já não era mais aquele conversar quando você era de outra religião. Mas com o tempo, Deus foi libertando esses pensamentos deles. E foi me aceitando do jeito que eu sou na palavra, pela palavra do Senhor. Uma coisa tão boa que minha mãe nunca foi numa igreja evangélica. E no dia que eu fui ordenado a pastor, ela e meu irmão mais velho foi. Me abraçou, me beijou. Quer dizer, é um sim, né? Porque quando eu me converti, ela não aceitou, nem meu pai. Mas com o processo que ela viu que o meu desenvolvimento espiritual na caminhada, ela foi aceitando, ela foi vendo mudança na minha vida. Ela foi vendo mudança no jeito de eu falar, no meu jeito de agir, num crescimento espiritual. Não foi de uma vez, que o processo nunca vai ser do 1 ao 10 de uma vez, vai subir de uma vez. Primeiro você tem que subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, e o Senhor vai te capacitando. Para isso eu fui ter que ser batizado novamente, que eu era batizado numa religião, eu tive que batizar em Cristo Jesus. E o Senhor me levou para o batismo, eu fui batizado também, como todos nós somos batizados em Cristo Jesus. E o próprio Nicodemo em João 3, vai falar 3:5, o próprio Jesus fala, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, não tem jeito, você vê o reino de Deus. Mas você tem que nascer da água também do Espírito. Não é só ser batizado. O batismo é um sinal que você está aceitando o Senhor de todo o seu coração, você está se limpando das coisas velhas e sendo um homem novo, uma mulher nova. Jesus coloca uma veste nova na tua vida. Mas para isso você tem que entrar no Espírito. Tem um processo de uma vida espiritual sobrenatural. E para isso custa tempo na nossa vida. Vai custar tempo na minha vida? Custa tempo. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de adoração, é tempo de levar a palavra para aquelas pessoas que precisam. É um processo devagar que leva tempo e custa. É devagar o processo. É devagar o processo. Não tenta atropelar o processo. Não, o processo vai te atropelar. Nós temos que saber da palavra e crer como esse homem foi batizado, como ele aceitou o Senhor Jesus, mesmo escondido, ele aceitou o Senhor Jesus. Tendo os últimos dias de Jesus, ele estava lá também. Esse homem Nicodemos, ele aceitou, ele sabia que Jesus, só quem estava no caminho, quem estava no processo, quem passou pelo processo, sabia, fazia milagres, curava e falava as coisas do Pai, como Jesus falava. Para que nós possamos falar das coisas celestiais, nós temos que ter um entendimento da palavra, que nós temos que crescer dentro do livro. O livro é o manual do cristão, o livro vai falar tudo sobre como nós devemos se comportar nessa terra, para que a gente podemos se comportar no céu, porque nós somos habitantes celestiais vivendo aqui nessa terra, mas um dia nós vamos voltar em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Mas para isso tem um preço da obediência. Eu acho que a primeira etapa que tem que ser a obediência, nós aprender a obedecer a palavra do Senhor, a obedecer aos nossos líderes. Duas coisas, obedecer a palavra e obedecer líder. Mas desde que o líder esteja dentro da palavra. Se o líder estiver fora da palavra, não obedece, obedece a palavra. Eu falei para uns irmãos lá da igreja, falei, o dia que vocês acharem que eu estou fora da palavra, não me escuta, escuta a palavra. Entre eu e a palavra, fica com a palavra, que eu sei que a palavra é verdadeira, que a palavra me converteu e converteu muita gente. E o próprio Jesus falou dentro da palavra com o diabo e venceu o diabo.
Então fique com a palavra, que a palavra será a última resposta, e a resposta é verdadeira. Não desvia da palavra, gente. Não vai por doutrinas de homem. Cresce, mas cresce dentro da palavra. Mas em obediência a Deus e obediência ao pastor, ao líder que você está debaixo. Mas que tenha obediência. Que vocês vão ver como Deus vai agir na vida de vocês. Tem o exemplo de Jesus, que ele crescia em espiritualidade. Ele deu o exemplo que ele teve que se batizar. Ele não precisava batizar. Mas ele deu o exemplo. Como ele crescia de menino, como lá em Jerusalém, quando ele já estava com seus 12 anos, ele estava pregando para os homens da lei lá, nas sinagogas. E com 30 anos ele teve que batizar. Com 30 anos começou a missão dele nessa terra. Já que o pai, ele falou, agora é começado meu ministério, com 30 anos. O ministério dele se renovou. Para isso ele se batizou, dando o exemplo que todos nós temos que passar pelo batismo. Ele se batizou. Também todos nós também temos o processo do deserto. O Espírito vai levar para o deserto. Quando a gente fala assim, ó, eu já estou estabilizado, um nível espiritual suficiente para estar sobre essa terra, para liderar alguém ou falar da palavra de Deus, eu estou pronto. Você pode ter certeza, o Espírito vai te levar para o deserto. Você está pronto? Teu nível já subiu? Vamos para o deserto. Deserto é o lugar da aprovação, mas não é o lugar da reprova não. Nenhum crente de Deus fica no deserto. Esse negócio de crente falar, estou no deserto, estou no deserto, estou no deserto, pode pôr a mão na cabeça dele e expulsar o diabo. O deserto é só um tempo de Deus na vida da pessoa. Não é todos os dias você está no deserto. Sai desse deserto, senhor. Passa para lá, Satanás. É só uma passagem para ver o nível seu diante de Deus. Jesus passou pelo deserto, ficou 40 dias lá. A palavra falou que ele teve fome. Além dele ter fome, veio um diabo tentando ele ali. Tu não é filho de Deus, atira daqui de cima. Tu não é filho de Deus, transforma pedra em pão. O diabo tentando o homem fraco ali, fisicamente fraco ali. E o diabo tentando ele para ver que se ele ia cair, se ele ia voltar para trás. Mas o nível de fé de Jesus era outro. Jesus sabia que queria o Pai. Jesus sabia que o nível dele era para ganhar vidas. E fazer ganhadores de vidas. E não foi fácil. Ele escolheu no começo da vida dele, ele escolheu 12 homens, e 12 homens improváveis, 12 homens que ninguém dava nada. Um era traidor, o outro cobrava imposto do pai e da mãe pelos romanos, o outro era nervoso, o outro era, eu só acredito vendo, mostra a tua mão, incrédulo. Jesus falando que ele é Jesus, o outro, quero ver tua mão, se não tiver furo. E no processo não pode ter isso não. Quando a gente está em Jesus, nós sabemos quem é Jesus sobre a nossa vida. O nosso nível espiritual está além disso, além das dúvidas. Quando vem dúvida assim, mas eu sou crente, mas eu oro, eu jejuo, está acontecendo isso comigo, está acontecendo isso com a minha família. Dobra o joelho no chão, pede perdão a Deus, glorifica a Deus pelos seus parentes, por você. Mas nunca coloca Deus à prova, nem justificar a Deus porque está acontecendo. Se nós chegar diante de Deus, Deus vai nos ajudar e vai nos aprovar. É um processo do deserto. Muitas vezes o deserto vai nos colocar coisas que vai querer nos tirar da presença do Senhor. Mas o deserto é somente uma prova do nosso crescimento espiritual, se nós estamos em Deus. Até hoje eu estou passando esse processo. Não estou no deserto, já saí do deserto, mas estive no deserto. Se precisar, se Deus me colocar lá, eu volto para lá, se for preciso. Mas eu sei que Ele vai me tirar. Sei com quem que eu estou. Estou com o Senhor Jesus. Estou crescendo espiritualmente todos os dias. O crescimento espiritual, gente, é todos os dias. Não adianta você falar bonito, você saber da palavra, você saber pôr a mão num cair, orar para o outro ser curado, não é todos os dias. No outro dia você vai ter que fazer também as mesmas coisas. E no outro dia muitas vezes você não vai estar legal para fazer. Que nem todos os dias você vai estar uma mesma pessoa. Somente através da oração.
Você acha que como pastor, todos os dias, eu estou para colocar a mão numa pessoa para orar? Eu oro a Deus, eu sei quem que eu estou em Deus. Mas vem canseira, vem desânimo. Porque a caminhada nossa é todos os dias. Todos os dias tem que estar orando. Todos os dias tem que estar lutando com as forças do mal, gente. E o crescimento espiritual, ele vai nos dando força a cada dia mais. Nos colocando numa sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus, o que está acontecendo no mundo espiritual. Você começa a orar a Deus, Deus te revela para que você tem que orar. Isso é um crescimento espiritual. Você enxergar o sobrenatural com teus olhos humanos. Você com esse olho de carne, você saber o que está acontecendo, porque Deus vai te colocar uns olhos espirituais para você ver além do natural o que está acontecendo. Mas para isso você tem que dar os passos dentro da palavra, dar o processo na palavra, conhecer a palavra, que é essa verdade, está no caminho do Senhor Jesus. Que Jesus vai te levar muito mais longe. O caminho do Senhor é muito grande, muito maravilhoso. É estreito, sim, mas é maravilhoso. Quem está no caminho do Senhor não vai querer sair. Porque se nesse caminho você vacilar as tuas pernas, o próprio Jesus te pega na tua mão, levanta, servo bom e fiel. Vamos adiante. E é assim com o Senhor Jesus. Crescimento espiritual somente pela palavra. Conhecer a verdade nos libertará. A verdade me libertou muitas pessoas. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda não são libertas dentro da palavra. Tem muitas pessoas que precisam do processo de libertação dentro da palavra. Porque chega até certo nível da palavra, você fala assim, agora não, Senhor. Essa palavra não foi para mim não, foi para o meu vizinho, foi para o meu marido, mas para mim não. E o Senhor está falando com ela. E a pessoa só vai ser liberta dessa palavra o dia que ela aceitar. Essa palavra foi para mim. Senhor, me ajude a passar por esse processo. Eu estou na caminhada de um crescimento espiritual. Me dê uma sabedoria para me passar sobre essa palavra junto contigo, Senhor. E trazer a palavra para você, não para o teu vizinho, não para o teu amigo, mas foi para mim a palavra. É eu que tenho que ser mudado nessa área. É eu que tenho que ser transformado em tal coisas. Somente através da palavra de Deus que nós possamos ter uma mudança. E cada vez mais que nós caminhamos dentro do Evangelho, mais sabedoria espiritual nós vamos ter. Mais crescimento de sabedoria nós vamos ter. Que a palavra aqui, eu acho Jeremias 15, 16 fala o quê? A palavra de Jeremias, ele fala que ele comia, ele comeu. Põe Jeremias 15, 16, Augusto, faz favor. Vamos ver se eu acho. Jeremias 15, versículo 16. Amém. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim um gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Pela tua palavra, Jeremias fala, eu comi. Nós temos que comer a palavra do Senhor. Todos os dias está comendo a palavra, que a palavra do Senhor tem vida. E vida em abundância, vida em alegria, vida que agrada o nosso coração e agrada o coração de Deus, somente através da palavra de Deus, amém? Vou citar 5 passos do processo. O primeiro processo é dedicar-se um tempo para oração. Segundo passo, ler a Bíblia quando for orar e falar com Deus. Procure estar sempre na presença de Deus. Pratique sempre o bem e fique longe de pessoas negativas, porque pessoas negativas vão querer tirar nossa alegria no Senhor, né? Como aqueles 70 que vieram da grande comissão, né? Chegaram com uma grande alegria diante da presença do Senhor Jesus. Senhor Jesus, sobre o teu nome, Senhor, os demônios nos submeter a nós, no teu nome. E o próprio Jesus fala para ele assim, eu vi demônios descendo como um relâmpago. Aí eu fortaleci cada um de vocês. Vamos ver onde está aqui.
uma palavra que eu achei mais legal assim, né? Que está se alegrando muito sobre essas coisas. Muitas vezes nós se alegramos quando Deus usa nós para fazermos um milagre, né? Mas o maior milagre é esse aqui que Jesus falou para ele, uma resposta tão bonita, tão maravilhosa. Lucas 10 vai falar, 10, 20, fala assim, ó. Não obstante, alegrai-vos vós, porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado no livro da vida. Teu nome esteja no livro da vida. Isso aí tem que ser a maior alegria da nossa vida. Não adianta a gente ganhar vida, expulsar demônios, fazer isso, fazer aquilo, e se nosso nome não estiver no livro da vida. Nós temos que conquistar todos os dias o nosso nome no livro da vida. Senhor, se meu nome não estiver, mas coloque o meu nome no livro da vida, Senhor. Que o meu nome seja reconhecido lá, Senhor. Porque o Senhor dá-nos poder. Quando nós estamos na palavra do Senhor, Ele nos dá poder. E depois do poder, Ele nos dá autoridade para todas as coisas. Primeiro Ele dá poder para curar os enfermos. Mas depois dá autoridade para expulsar demônios e as coisas. Agora uma pergunta que eu faço. Que nível espiritual nós estamos hoje? Estamos baixos, estamos no meio, estamos elevados? E que nível que nós precisamos avançar dentro da palavra? O que nós precisamos engolir da palavra do Senhor para que nós possamos dar o próximo passo? Nós nunca devemos estar satisfeitos onde que nós estamos. A gente tem que estar satisfeito dentro da palavra do Senhor, adiante, cada dia mais longe, todo dia aprendendo coisas novas no Senhor, nos renovando a nossa mente, nos renovando a nossa alma no Senhor. Que a palavra do Senhor dessa noite possa trazer muitos frutos na vida de vocês. E eu quero continuar nesse crescimento espiritual com Deus, fazendo a vontade do Senhor e sempre lendo a palavra do Senhor e passando essa palavra do Senhor para as pessoas que ainda não têm entendimento, como eu não tinha o entendimento. E passei a ter entendimento, meus olhos se abriu através de conhecer a palavra do Senhor. Amém? Pastor?